A gente vai começando com a palestra. Essa é a última palestra, tá? Depois dessa vai ter só um fechamento que a pastora vai fazer e depois vai ter um lanche, mas aí já está liberado a turma, tá? Bom, como vocês estão vendo ali, eu tô com a impressão que está muito alto o microfone, não está não? Está um pouco sim, né? Tá. Homem e mulher nos criou. Às vezes a gente fica pensando assim, o que mais que falta falar, né? Num programa como esse que nós fizemos, onde já foi dito muitas coisas edificantes. A gente vai falar sobre um assunto que ele é pouco falado nas igrejas e às vezes até em outros lugares. E quando é falado, talvez não seja falado com o respeito que merece, né? Antes de mais nada, queria dizer para os irmãos que eu não me vejo melhor do que ninguém para estar falando, né? Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, eu acho que eu ainda tenho muito para aprender a ser pai, a criar meus filhos, né? Eu acho que estou começando a minha carreira, então o que eu estou falando para vocês é o que eu estou aprendendo também. Eu vim nesse encontro aprender igual a vocês e que simplesmente esse aqui é o fruto de um material que a pastora, a Fabrina e a gente elaborou para estar compartilhando com os irmãos. O texto é Gênesis 1:27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. O tema da nossa palestra é sobre homossexualismo. Por isso que eu disse que é um tema que muitas vezes não é muito falado, não é muito abordado, e quando é falado, às vezes de forma pejorativa, de forma preconceituosa, mas nós, como pais que somos, nós temos que estar atentos nisso aí. Tá? Porque assim, o que a gente pensa? Por que estamos falando de homossexualismo nesse encontro de pais? Bom, teoricamente, todos estão casados, todos têm filhos, todos são resolvidos nessa questão, mas o principal que nós vamos abordar aqui são os nossos filhos. Então, nós, como pais, como lidar com essa situação que pode acontecer, ou em casa, ou perto da nossa casa, ou de alguma forma nós nos vermos envolvidos. Nem seja para um aconselhamento, quem sabe, mas é uma situação que muitas vezes a gente se vê envolvido. O primeiro motivo é esse aí, ó. A realidade de hoje assusta. E assusta mesmo. Se nós pegarmos conteúdo de televisão. Amém, obrigado, irmão. Conteúdo de televisão. Hoje em dia, não sei se vocês sabem, mas todo programa de televisão tem que ter um homossexual. Então, se vai fazer uma novela, tem que ter. Eu não sei se é tem que ter uma porcentagem. Se você tem tantos atores no elenco, 1, 2, não sei, tem que ser homossexual. Se você vai pegar uma revista, você vai pegar aí uma internet, um jornal, você vai ver muito disso também. E eu vou dizer, a parada gay, do orgulho gay e tal, que existe milhões de pessoas, não só no Brasil, no mundo todo. Então eu acho assim, a realidade que nós estamos vendo hoje, ela é muito diferente da realidade que os nossos pais viveram. Muito diferente. E nós temos que estar atentos. Nós como igreja, temos que estar vigilantes, né? Porque por muito tempo, a igreja fez papel de acusadora. Por muito tempo. Acho que nós ainda não chegamos a viver essa parte. Mas, com certeza, nossos pais, avós, sim. Então a igreja, ela tinha o papel de acusar, de condenar, de, às vezes, até queimar pessoas, matar pessoas. A gente sabe disso. Isso foi o passado da igreja. Só que hoje a nossa igreja não tem essa mentalidade. A igreja é parceira. A igreja, como a pastora falou, está aqui para ajudar em todas as áreas. Todas as áreas em que nós, famílias, pais, filhos, seja lá o que for, todas essas áreas nós precisamos encontrar na igreja um refúgio, um porto seguro, um lugar em que você possa confiar. E não um lugar onde você vai e as pessoas apontem o dedo, te acusem, te recriminem ou te julguem, né? Então, assim, isso é bom a gente deixar claro. Mas vamos ver o que a Bíblia diz sobre o homossexualismo. No Velho Testamento, separei 2 versículos aqui, ó. Levíticos 18:22 diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher, abominação é. E Deuteronômios 22:5 diz: não haverá traje de homem na mulher, e nem vestirá o homem roupa de mulher, porque qualquer que faz isto, abominação é ao Senhor teu Deus. Então, do Velho Testamento,
muitos textos apontam que Deus realmente não se agrada, tanto se a pessoa é um travesti, né, no caso de quem se veste igual o outro sexo, é um travesti. Ele está só mudando a roupa, mas até isso a Bíblia toma cuidado de falar. E também o caso de homem se deitar com homem, mulher com mulher, né? Essa prática realmente sempre foi condenada pela Bíblia, no Velho Testamento. Mas muitos pensam, mas isso é coisa do Velho Testamento, não é coisa do Novo Testamento. Pois aqui em Coríntios, eu separei o texto, 1 Coríntios 6, 9, 10. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Nesse caso, efeminados, né, também faz alusão ao homossexualismo, e sodomitas, ele está querendo dizer, algumas traduções você vai pegar já dizendo mesmo os que têm prática homossexual. Por quê? Os sodomitas eram as pessoas de Sodoma, da cidade de Sodoma, onde a prática homossexual, orgia e todas essas coisas era normal. Então, quando a Bíblia recrimina os sodomitas, na verdade ela está recriminando esse tipo de prática, né? Mas eu, particularmente, quando a pastora até falou para mim, Fábio, eu acho que tem uma palestra para você falar, tal. Falei, tudo bem, pastora, eu vou falar. E eu tenho comigo um pensamento que é esse que eu quero compartilhar com vocês a respeito do homossexual. Com todo respeito, eu acho assim, quando o homossexual decide trocar de sexo, ou seja, mudar a opção sexual dele, é como se ele estivesse dizendo que Deus errou. Por quê? Nós sabemos que Deus não erra, mas ele pensa assim, não era para eu estar nesse corpo de homem, era para eu estar num corpo de mulher. Então Deus errou. A gente chega a essa conclusão. A pessoa que opta por trocar o sexo, não precisa chegar a fazer cirurgia nem nada, mas a opção sexual dela, automaticamente ela já está colocando de uma maneira com que Deus errou quando criou ela. Só que olha o que diz em Salmos, eu te louvarei, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Outras traduções dizem que Deus escreveu os nossos dias que nós iríamos viver quando a gente ainda era uma massa informe no ventre da nossa mãe. Portanto, Deus tem um propósito para cada um de nós. E eu vou dizer, o propósito que Deus tem para a mulher, em algumas áreas, é totalmente diferente do que ele tem para um homem. Como foi ministrado muitas vezes aqui, a diferença numa família estruturada da função da mulher, da função do homem, ela é clara. Então, se Deus me fez homem, é porque ele tem um propósito para mim em ser homem. Mas eu não quero ser homem porque eu acho que Deus errou. Aí é que para mim entra o problema. Colocar como Deus errado na situação, como Deus tivesse errado. Então eu acho assim, para mim, eu sempre tive que Deus não erra. E se ele fez alguém com corpo X, esse corpo X tem que ser respeitado como corpo X. E todas as situações que vão vir por consequência dele ter esse corpo. Né? Então, é que eu falo, a mulher ela já vem para ser mãe. O homem, nem que ele queira, ele não vai ser mãe. Mas nem os que transformam o corpo, os que vão fazer cirurgia, ele não vai ser mãe. Ele não vai gerar alguém. Mas ele vai adotar alguém e vai criar como mãe. Tudo bem, mas aí ele está forçando uma situação. Vocês entendem? Não sou nada contra adotar criança e criar, não é isso, mas não vai conseguir fazer o papel que cabe à mulher. Porque a mulher foi preparada para isso. Da mesma forma, não adianta a mulher, vamos voltar lá no tempo passado, a mulher querer sair caçar, querer sair lutar, querer pegar arma e guerrear. Não é função da mulher, não foi criada para isso. Mas pode ser que tenha uma. Pode ser que tenha, mas também não é o que Deus tinha para ela. Deus tinha para ela cuidar de uma casa, de uma família, edificar o lar, como foi falado pela Cris aqui. Amém? Então, eu tenho para mim essa situação. Mas, como nós vamos evitar? Porque eu penso assim, às vezes vocês podem falar, mas eu não tenho problema com isso. Eu conheço a maioria dos irmãos, sei que realmente não é uma realidade da vida de vocês, da grande maioria. Mas, como nós vamos evitar? Eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses. Eu tenho que tomar o cuidado com algumas coisas para evitar essa situação. Porque eu vou dizer, depois que a situação já está instalada, é muito mais difícil para nós. Nós vamos ver também como resolver, mas é muito mais difícil, muito mais trabalhoso. Então, tudo que nós pudermos evitar é melhor. A primeira dica, criar meninos como meninos e meninas como meninas.
Parece óbvio. Mas hoje em dia tem uma tendência aí da psicologia infantil que diz que não, você tem que criar uma menina ou um menino, seja ele que for, com as duas coisas. Assim, você vai dar um carrinho e uma boneca. Você vai pintar, não vai pintar o quarto de azul nem de rosa. Você vai deixar escolher a cor da roupa. Para quando a criança crescer, ela escolher o que ela vai querer ser. Isso existe, gente. Pessoas estudadas, pessoas que estão aí falando em televisão, em jornais, em revistas, muitas vezes dando esse tipo de conselho. Mas não, o que eu quero dizer aqui é assim, você vai pegar um menino, se você não, quem tem filho já vai perceber isso que eu vou falar. Uma menina, você precisa forçar ela para querer brincar de casinha. Você precisa forçar uma menina para ela querer brincar de casinha? Ela já não pega o negócio, já começa a brincar de casinha? Por que será? Porque nós vimos aqui, o propósito que Deus tem para a vida da mulher é edificar um lar, é cuidar, administrar. E ela já vem com isso de fábrica. Já vem com isso de fábrica, no subconsciente dela. Então ela vai fazer isso naturalmente. Você não vai precisar ficar estimulando ela a fazer isso. Da mesma forma, o menino. Assim, a Karine comprou alguns livros a respeito de criação de meninos, né? Porque normalmente as mulheres têm mais dificuldade de criar meninos, né? Porque, principalmente a Karine, nunca teve irmão, menino, nada, então ela é mais difícil. E lá no livro fala, olha mãe, é normal o seu filho querer brincar de lutinha. É normal. Agora vamos voltar de novo lá no tempo, lá no passado. Por que o homem é normal ele vir de fábrica com esse instinto de querer brigar, lutinha, brincar? Para ele é brincadeira, lutinha. Porque ele não vai ter que caçar, ele não vai ter que defender o lar, ele não vai ter que lutar contra o inimigo. Então tudo isso já vem de fábrica. Então você não vai precisar forçar a barra. E o que eu quero dizer aqui é assim, não é que, então meu filho não pode brincar com uma boneca? Lógico que pode. O Bruno, quando vai na casa da Clarinha, quais são os brinquedos que a Clarinha tem? Boneca, coisa de casinha. Ele vai, ele brinca. Só que eu não vou ficar comprando boneca e empurrando para ele forçosamente. Porque aí eu vou estar estimulando ele numa situação que não é anormal. Da mesma forma com as meninas. Então, essa é a primeira regra. Opa. Pais devem ser bons pais e mães devem ser boas mães. Foi falado muito agora nessa última palestra da Fabrina também, a importância de nós sermos exemplos para os nossos filhos. Eu vou dizer, se você pai, ou eu pai, fomos violentos com as nossas esposas, mal educados, truculentos, pessoas assim intratáveis, os nossos filhos que estão olhando, eles vão falar, eu não quero ser isso aí. Isso pode chegar num nível que vai causar uma aversão nele. Ele passa não só a não querer ser como você, nos seus jeitos, como também nem ser homem, nem casar com uma mulher, nem ter uma esposa, porque ele vê na sua vida um exemplo o qual ele não quer seguir. E as mulheres a mesma coisa. A gente tem que ser bons pais e boas mães para que os nossos filhos vejam em nós exemplos para que queiram ser iguais. Então, os nossos filhos, o Daniel e o Caio, vão crescer igual ao Ignaldo. Por quê? Porque eles veem no Ignaldo um homem que agrada a eles, que fala assim, não, eu vou querer ser igual, eu quero copiar. Os nossos filhos já vêm com uma tendência a nos imitar. E já vêm com essa tendência. Se a gente não fizer nada, só fizer as coisas certas, meio caminho andado, eles já vão copiar. Outra dica para evitar essa situação, diga com quem andas e te direi quem és. Até coloquei uma chargezinha ali, um rapaz mais velho, esse segredo é só nosso, viu? Sim, meu amigo. Por que eu pus essa charge? Porque é uma realidade. Se você for perguntar, a maioria dos casos em que as pessoas são homossexuais, elas vão relatar algum tipo de abuso, algum tipo de situação na infância que proporcionou isso. Então nós, como pais, a nossa função é estar atentos. Com quem meus filhos estão andando? Quem são os amiguinhos da escola? Quem são os jovens que ele sai? Ele fica sozinho com alguém que às vezes você meio que não conhece, não sabe a procedência, adulto, seja parente. Vou até contar um testemunho para os irmãos. Teve uma época, acho que eu tinha mais ou menos uns 7, 8 anos de idade, e eu estava no bar da minha avó sempre teve bar, e eu lá brincando com meu irmão, com meu outro primo, e eu tinha um tio que ele era homossexual. A cidade inteira conhecia, ele era árbitro de futebol aqui na várzea de Sorocaba, todo mundo conhecia ele. Eu não sabia, né? A gente ele nunca foi demonstrar, né? mas meu pai sabia, todos sabiam. E uma vez a gente brincando, e esse meu tio estava no meio, e não sei o que, de repente meu pai chegou, puxou eu e meu irmão de canto, mas a gente ficou assim, meio, o que está acontecendo? Porque, não, vamos aqui, não sei o que, já distraiu, criançada pequena, saiu.
Nunca mais perguntei nada para meu pai. Mas quando eu cresci, eu fiquei maior, tive entendimento, aí eu fui saber que esse meu tio, ele era homossexual. E aí eu falo, a atitude do meu pai foi uma atitude sábia. Por que você vai deixar ali, num momento que você tem só criança, pessoa, você não está por perto, por que você vai deixar? Para poder gerar uma situação, para depois você ficar correndo atrás do prejuízo, para depois ficar lidando com um psicólogo, com um monte de coisa. Você entendeu? É nisso que eu digo, diga com quem antes que eu te direi quem é. Olhar as companhias com quem os nossos filhos estão. Mas, e se a situação já se instalou? E se a gente já se vê com essa realidade? Como que nós vamos agir? Porque uma coisa é a gente evitar, mas não teve jeito. Aconteceu. Como nós vamos agir? Exatamente como Deus age conosco. Como que Deus age comigo e com você quando nós pecamos? Primeiro ponto, Ele nos ama independentemente das nossas atitudes. Independente das nossas atitudes, Ele nos ama, não ama? Ou Deus para de amar quando eu peco e depois volta a amar de novo? Não, Ele ama incondicionalmente. Por isso, essa questão de pai que põe filho para fora de casa, que deserda filho, que rejeita, que trata de forma diferente, isso não cabe. Tá? Não cabe. Eu sei que a maioria faz dessa forma, mas não é a maneira com que nós estamos instruindo a fazer. Porque o pai e a mãe têm que amar da mesma maneira, independentemente da situação. Amar da mesma maneira. Esse é o primeiro ponto. Outra coisa, Deus cobra de nós o quê? O arrependimento e a mudança. É o que o pai vai ter que fazer diante dessa situação. Mostrar para o filho que ele está errado, segundo a palavra de Deus, como nós colocamos esse versículo. Vou dizer, tem mais texto em Apocalipse, onde Jesus fala. Você pode usar vários textos. Você entrou na internet, buscou sobre o assunto, você vai achar muito. Tem coisa ruim? Tem, mas também tem muita coisa boa que você pode procurar. Você, com sabedoria, Deus vai te orientar. Mas você pode usar a Bíblia, você pode usar exemplos, você pode usar várias situações para mostrar para ele que realmente ele precisa mudar. Eu vou dizer, precisa que entenda que precisa mudar. Haja o arrependimento. E, por último, como que Deus age com nós diante dessas situações? Ele nos ajuda. Ele nos ajuda. Então, nós, como pais, nós vamos fazer o quê? Ajudar. Como que um pai ajuda um filho nessa situação? Oração, jejum, conversa, amor. Não tem outra maneira. É dessa maneira. É com muita oração, muito jejum, conversando o tempo todo, amando, dando carinho, dando amor, sentindo, para que ele se sinta amável. Bom, como todas as palestras, vocês vão ter lição de casa. Vocês vão ter algumas coisas para fazer. Primeiro, decidam ser bons pais, maridos e boas mães, esposas. Como vocês já devem ter, já se propuseram a fazer nas outras palestras. Nós, pais e esposas, maridos e esposas, nós temos que buscar ser melhores, para que os nossos filhos tenham um bom exemplo e que queiram ser iguais a nós. Outra coisa, orem quebrando toda a seta que possa ter sido lançada até hoje. Às vezes você vai falar, não, isso aí não tem problema, nossa, eu nunca vi nada. Querido, ore e quebre todas as setas. Você não sabe a atitude que acontece quando o seu filho está longe de você. Escola, amigos, parentes, enfim, tem várias situações em que o inimigo pode estar lançando setas, né? Como a Fabrina falou, muitas setas são lançadas pela internet, né? Pornografia, muitas coisas. O tempo todo é lançado na mente dele, televisão. Então, ora, isso daqui tem que ser uma prática. Isso daqui não pode ser assim, eu vou orar hoje, porque teve a palestra hoje e acabou. Não, é uma prática. Sempre está orando, quebrando nesse sentido. Procurem ser pais e mães mais presentes. Foi feita também uma pesquisa com relação a esse assunto e foi visto que muitos dos meninos que optavam por ser homossexual era porque não via em casa a figura masculina também. Então, quando você tem um pai que também não dá o exemplo, às vezes ele pode não querer ser igual ao pai, mas às vezes também não tem o pai dentro de casa. E aí, ele vai ficar muito tempo na presença da figura feminina, da mãe, às vezes da avó, da tia, de uma irmã mais velha. E essa ausência da figura masculina vai gerar nele uma tendência a imitar mais a figura feminina. E com a mulher é a mesma coisa. Por isso o problema também em casais separados,
casais em que criam filhos separados, aí o filho vai ter que ser criado ou só com a mãe ou só com o pai. Apesar de que hoje já é uma realidade a guarda compartilhada, diz que é meio que regra, eu não entendo muito essas coisas, mas há uma dificuldade. Se a criança só vê uma figura feminina, é normal que ela se espelhe na mãe. Ele ama a mãe. Ele ama a mãe, ele vê a mãe como a rainha da casa dele, ele vê a mãe como o exemplo, e aí às vezes nisso pode confundir, pode querer ser que nem a mãe, até mesmo na questão da orientação sexual. Então essa presença dos pais é fundamental. E outra dica é o que a Fabrina tinha falado. Sempre os pais lançar palavras positivas na vida dos filhos. Você é minha princesa, você é meu príncipe. Fazer com que eles se sintam assim amados e ao mesmo tempo valorizados pela natureza que Deus deu a ele. Se Deus deu a ela um corpo de mulher, valoriza, fala, você é linda. Deus vai te preparar um marido maravilhoso. Da mesma forma o homem, sabe? Sempre elogiar. Existe até um relato de uma jovem que nós conhecemos, a Sabrina e eu estavam comentando ontem, a pessoa, hoje ela optou por ser homossexual. E ela, conversando muito com a Fabrina, ela falou, por que essa situação? Porque ela se achava feia. Ela se achava feia, ela achava que o corpo dela era feio. Então, os meninos na escola sempre zombavam dela, sempre tiravam sarro. Então, ela começou o quê? Se afastar dos meninos, queria ficar mais na presença das amigas, porque as amigas não faziam esse tipo de brincadeira. A pessoa foi ficando íntima dessas meninas, até que de repente se viu apaixonada por uma outra menina, e essa situação foi levando dessa forma. E hoje a pessoa é homossexual. E ela acha que não é assim mesmo. Por quê? Porque não foi aceita pela sociedade, talvez pelos pais, com o corpo que Deus deu a ela. Então a importância de nós pais lançarmos essas palavras positivas a respeito dos nossos filhos. Amém? Então assim, nós vamos orar nesse momento, fechando todas as brechas que possa ter. Se vocês estiverem precisando de alguma ajuda, um aconselhamento específico nessa área, tanto eu, os pastores, os intercessores vão estar à disposição. Vocês podem, terminando aqui, vir chamar a gente de canto. Olha, estou com uma situação assim, assim, assado. Como que eu vou proceder? Ou se vocês quiserem escrever as dúvidas no papel. Amém? Mas por conta do tempo mesmo, nós vamos estar orando, encerrando assim essa palestra, pedindo que Deus nos abençoe nessa área também, porque é uma realidade em que nós enfrentamos todos os dias e nós temos que estar também preparados. Amém? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não. Queria que todos ficassem em pé para nós orarmos. E nesse momento, pensem mesmo nos seus filhos, mentaliza a vida deles, toma como propósito esses acertos que eu falei, ser melhores pais, ser mais presentes, falar palavras positivas, orar pelos seus filhos. E nesse momento nós vamos orar, quebrando toda seta, todo dardo que possa ter sido lançado sobre a vida deles, tá? Quebrando toda a situação que hoje não há, mas que também amanhã nunca haja. Amém? Então feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós entregamos esse momento no teu altar, ó Pai. Ó Senhor, sabemos que os nossos filhos, sabemos que as nossas vidas são bombardeadas incessantemente, ó Pai, com esses dardos do inimigo. Nós sabemos que muitas vezes nós podemos estar invigilantes nessa área, ó Pai, mas nós procuramos e buscamos ser melhores pais. Então, Senhor, em nome de Jesus, acampa teus anjos ao redor dos nossos filhos, acampa teus anjos no momento em que nós não estamos por perto, que os senhores possam estar sempre guardando a vida deles, que nenhum mal seja lançado sobre a vida dele, que toda seta que possa ter sido lançada até hoje, Senhor, venha cair por terra em nome de Jesus, que não haja, Senhor, nenhuma consequência